Bom, eu sou Corinne Davis Rodrigues. A minha apresentação no seminário, o título é Teorias Ecológicas e Crime na América Latina. E eu tentei dar um resumo e explicação sobre qual é a necessidade de pensar em perspectivas ou explicações ecológicas para o crime urbano. Que o fato do crime acontecer na cidade quer dizer que parte da explicação dessa distribuição se deve às características sociais e físicas do espaço cidade. E temos duas perspectivas ou duas teorias que explica ou tenta dar conta de por que há certas distribuições. Uma é a teoria de desorganização social e a outra é a teoria de oportunidades ou estilo de vida. A teoria de desorganização social tenta entender quais são as características estruturais de algumas áreas da cidade, principalmente a mobilidade residencial, a privação econômica e a heterogeneidade social, e como que isso impede a criação de mecanismos de controle que faz com que as pessoas regulem o comportamento dentro do bairro. E a teoria de oportunidades ou de estilo de vida tenta entender quais são as ações das próprias pessoas que os colocam com mais risco, né, de serem vítimas de crime, tais como se colocar em situações de risco, como por exemplo locais onde tem mais ofensores possíveis, localidades onde tem menos vigilância, ou de portar bens de valor que faria com que seriam alvos atrativos do crime. E tentei demonstrar como temos algumas adaptações, né, especialmente no campo da desorganização social, que já inclui algumas outras medidas, como por exemplo a eficácia coletiva, que tenta entender a interação entre os laços sociais, a coesão social e a capacidade que as pessoas têm para acionar mecanismos de regulação, e uma ideia de que esse controle, esse regulamento do comportamento, ele acontece tanto entre vizinhos e amigos, né, no bairro, tanto quanto como resultado da aderência das pessoas em organizações como igrejas ou associações esportivas dentro do bairro, e também não pode ser separado a capacidade que as pessoas que moram em um determinado bairro têm para acionar o Estado, em particular a polícia. Então, na apresentação, após dessa explicação geral das teorias, eu comecei a explicar um pouco como que essas teorias não dão conta do recado da distribuição do crime nas cidades da América Latina. Especificamente, nós encontramos um certo paradoxo, porque justamente os lugares com mobilidade residencial estável, onde as pessoas têm contatos frequentes, são justamente os lugares que têm altas taxas de crime violento. Então, começamos a tentar entender o que está acontecendo, quais são as particularidades do cenário da América Latina que faz com que essas medidas tradicionais da teoria não parecem explicar muito. E eu identifico três características das cidades latino-americanas que fazem a diferença. A primeira é que temos padrões de urbanização diferentes. A distribuição das pessoas no espaço é diferente, os graus de densidade são diferentes, a segregação espacial e a proximidade de pessoas muito ricas com pessoas muito pobres faz com que temos que pensar em outros ordenamentos da cidade. O segundo é que as formas que o regulamento dos vizinhos é conceituado nos Estados Unidos, por exemplo, é muito diferente da forma que nós fazemos interações. E o que entendemos como parte do poder público se estende além simplesmente da polícia, porque estamos também falando de um certo isolamento
das comunidades de desvantagem social a serviços básicos da cidade, né? Possibilidade de coleta de lixo, de esgoto, até de alguns serviços, mais serviços públicos. E a terceira característica seria a presença das organizações criminais, que faz com que talvez mecanismos ou capacidade das pessoas a regular comportamento se dificultem. E depois, na minha apresentação, eu mostrei algumas pesquisas nas quais que eu tenho trabalhado, que demonstra a dificuldade, a necessidade realmente de pensar com mais calma e com muito mais cuidado sobre quais são as informações ou os indicadores que usamos para testar essas teorias. Particularmente notando que quando fazemos análises estatísticas, as medidas de coesão social e laços sociais e controle informal não parece ter significância estatística. Mas quando fazemos coleta qualitativa, grupos focais, entrevistas em profundidade, há um forte discurso sobre a importância de conhecer seus vizinhos, a importância de ter frequência de contato e como que as pessoas trabalhem juntos para proteger ou para vigilar, né, os prédios de apartamento, das ruas onde vive. Então isso já levanta, né, uma complicação, né? A outra complicação é que parece que há uma certa interação, que ainda não entendemos o processo completo, entre confiança e frequência de contato, confiança nos seus vizinhos e frequência de contato com seus vizinhos, e a confiança que as pessoas têm e percepções de legitimidade da polícia. Então aquelas pessoas, aquelas áreas que têm muito mais domicílios pobres são muito menos prováveis a chamar a polícia. Só que esse efeito entre pobreza e desconfiança na polícia é mediado pelo controle informal. Então, as pessoas que moram em lugares onde tem mais confiança nos seus vizinhos, têm mais contato com seus vizinhos, né, diz que eles possam contar com seus vizinhos para resolver problemas, são justamente os lugares que vão acionar mais a polícia, né, mesmo sendo lugares com maior porcentagem de domicílios pobres, né. E a outra questão que também ressalta por que é importante definir e trabalhar e comparar diferentes espaços, é o fato de que se eu defino vizinhança como um setor censitário, as informações que eu tenho e a forma que essas informações interagem nos processos vão ser diferentes de que se eu uso uma unidade maior geográfica, como por exemplo uma região de planejamento, ou se eu uso uma escala menor, que seria, por exemplo, olhar um bloco da rua, né, ou uma rua só. E é importante que nós fazemos estudos que tenham diferentes níveis geográficos para que entendamos um pouco mais como que esses processos funcionam e trabalham, né? E eu finalizei a minha apresentação ressaltando na minha cabeça a necessidade para uma cooperação regional, porque as nuances são tão variadas nesse problema de tentar entender exatamente quais são os processos sociais no espaço urbano que está produzindo diferentes distribuições de crime, que precisamos comparar nossos resultados em Belo Horizonte, por exemplo, com o que está sendo pesquisado em Bogotá, o que está sendo pesquisado na cidade de México, porque essa variabilidade ajuda a entender um pouco quais processos são esses. E é muito mais útil essa comparação com as cidades da região do que, por exemplo, tentar comparar com Chicago, ou com Londres, ou com outras cidades que não compartilhem as mesmas características de urbanização, de altas taxas de criminalidade que nós encontramos aqui nas cidades dos países da região. Então, dando
dando mais um apoio para uma continuada esforço e uma necessidade, né, da instituição, da nossa rede de pesquisadores que vão promover esse tipo de estudo e pesquisa comparativa.